líderes. Se o pastor desejar usar esse momento para mandar uma mensagem para eles. E segundo, também dizer também, se houver uma forma de ajudarmos a AME, como é que podemos ajudar, se é possível uma parceria. E gostaria de iniciar esse programa, pastor, dando esses dois enfoques aí para o nosso público. Quero dizer aos pastores algo que sempre me incomoda bastante. Jesus, ele poderia, naqueles últimos momentos com os discípulos, enquanto ele estava subindo aos céus, ter deixado qualquer orientação para a igreja. E ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que o Senhor não falou sobre a necessidade de alimentar os famintos? Porque quando nós pregamos o evangelho, nós produzimos o melhor bem que qualquer pessoa pode receber, que é o conhecimento da verdade. A partir do conhecimento da verdade, todas as coisas se tornam mais fáceis. Toda transformação no nível pessoal, no nível social, em qualquer sentido, se torna possível. Mas enquanto as pessoas vivem presas sob o jugo da mentira, do pecado, da destruição, elas não podem superar os efeitos do pecado na vida delas. Por isso, pastores, rogo-vos pela compaixão de Cristo, que vocês atentem para a missão da igreja. Não se deixem dispersar por qualquer tipo de distração. Preguem o evangelho a tempo e fora de tempo. Preguem para que as pessoas aprendam a viver conforme o Senhor nos ensinou. Porque fazendo isso, vocês estão fazendo o melhor bem que qualquer pessoa possa receber. E se vocês desejarem nos ajudar, são muito bem-vindos. Nós somos uma missão brasileira para ser sustentada pela igreja que nós ajudamos e pela igreja que nós amamos. Se vocês desejam sustentar um trabalho missionário que tem sido frutífero e abençoado, convido você para entrar no nosso site www.evangelizabrasil.com ou para escrever para a gente portal@evangelizabrasil.com ou ainda nos telefonar aqui para o telefone de São Paulo, 11 4428 3222. Nós vamos ficar muito contentes com a sua ligação, seja para nós ajudarmos vocês com um treinamento, com um material, com consultoria, seja para vocês nos ajudarem com as suas ofertas, com a sua oração, com o trabalho voluntário que tem sido muito abençoador no nosso ministério. Que Deus possa abençoar. Quero agradecer ao programa, ao pastor Carlos, pela bênção que vocês têm sido para nós. Pastor, eu que agradeço todo o coração. É uma tarde que estou saindo aqui ricamente abençoado e feliz porque Deus me deu essa oportunidade. Deus abençoe o pastor, seu ministério, toda a tua equipe, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista e agora eu quero dividir com todos vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra aqui em Lucas capítulo 9. Quero ler apenas poucos versículos. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis para o caminho nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Amém? Eu quero ler só até aqui, porque eu quero discorrer praticamente todo o capítulo em poucos minutos. Queridos, esse capítulo ele é riquíssimo. Ele começa com o Senhor Jesus convocando, comissionando e enviando os 12 discípulos. É extraordinário que os discípulos eles voltam radiantes, voltam entusiasmados, dizendo: Senhor, os demônios se nos sujeitam, os enfermos são curados. É tremendo. Após o capítulo 9 de Lucas vai nos falar que após o regresso dos discípulos, Jesus sai com os discípulos sentido a Betsaida, e lá a multidão ainda o seguindo. Vem muita gente próximo de Cristo e o Senhor ainda os cura. O texto diz claramente que
o Senhor socorria os que tinham necessidade de cura. O versículo 11. Os discípulos ao lado de Jesus, toda a multidão atrás de Jesus, Jesus socorria os que tinham necessidade de cura. Nisso o tempo passa, o dia passa, e de repente Jesus diz aos discípulos, para dar alimento àquela multidão. Os discípulos tinham dito: Senhor, despede essa multidão, e na intenção de que eles procurassem algo para comer. E Jesus disse: dê vós de comer. Os discípulos apresentam 5 pães e 2 peixes, e dizem: mas Senhor, o que é isso para tanta gente? É incrível como o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor manda que toda aquela multidão, cerca de 5.000 homens, se organizem em grupos de 50. O Senhor Jesus pega o alimento, o pão e os peixes, abençoa, dá graças e orienta os discípulos para que repartam com toda aquela multidão. E a palavra de Deus é tão extraordinária que diz que todos se alimentaram e foram saciados. Todos, um grande milagre aconteceu ali. Jesus pega e afasta-se um pouco mais e leva somente 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vão orar. Ali Jesus se transfigura, ali suas vestes ficam resplandecentes. Pedro, entusiasmado, fala: Senhor, vamos construir aqui 3 tendas para passar a noite aqui. Eu não sei se Pedro estava cansado, queria ficar por ali mesmo a descansar, eu estou impactado com tudo que estava acontecendo. Mas numa determinada hora da noite, uma nuvem, diz a palavra do Senhor, uma nuvem os envolve, e uma voz vinda do céu diz: este é meu filho amado, o meu eleito, a ele obedecei. Os discípulos estavam vivendo tudo isso. Ao regressarem, ao descerem do monte, um pai angustiado vem ao encontro de Jesus e pede socorro a Jesus. Fala: Senhor, meu filho está horrivelmente endemoniado, enfermo. E quando ele fica endemoniado, os demônios lançam no chão e ele tem crises epiléticas, ele tem ataques epiléticos, e ele espuma, e ele se bate, ao ponto do pai dizer que os demônios quebram o seu filho. E o pai protesta a Jesus: Senhor, os teus discípulos não puderam expulsar ou curar o meu filho. Jesus manifesta a sua reprovação dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E o texto da palavra de Deus diz que Jesus expulsa o demônio e cura aquele menino. Naquele momento tão interessante, a palavra nos revela que os discípulos começam a discutir quem seria o maior deles no reino dos céus. E Jesus chama as crianças, algumas crianças, e diz assim: se vocês quiserem ser grande no reino do céu, deve ser semelhante a esta criança. Que nós vamos observar tantas coisas extraordinárias num único capítulo. E esse capítulo é tão interessante porque ele tem um outro desfecho, no encerramento. Jesus fala que está na hora dele ir sentido Jerusalém e preparar a sua partida, a sua morte, a sua Páscoa, a Páscoa dos cristãos. E ao caminho de Jerusalém eles passam por Betsaida. Ou melhor, eles passam por uma aldeia samaritana, Uma aldeia samaritana. E quando chegam ali, eles querem pousar. Os samaritanos, eles não se identificam com os judeus. Há um preconceito de ambos os lados e não dão espaço para que nem Jesus, nem seus discípulos descansem. Agora note bem, dos 3 que foram para o monte, Pedro, Tiago e João, não foi Pedro, mas Tiago e João, eles ficam irados e dizem ao Senhor: Senhor, quer que peçamos fogo do céu e consuma todos esses? E Jesus diz claramente: vós não sabeis de que espírito sois. Eu quero ler esse verso para vocês. Diz o texto do Senhor, no versículo 55: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Queridos, o alerta que eu quero mostrar para mim e para todos nós nessa noite é justamente isso. Depois de viverem tantos milagres, orarem por cura e verem vidas sendo curadas, ver Jesus curando, ver Jesus alimentando, ver Jesus expulsando o demônio, ouvir a própria voz do Deus vivo e tantas maravilhas. Jesus ele pega e fala: vós não sabeis de que espírito sois.
Eles estavam ministrando em nome de Jesus, mas não na autoridade de Jesus. Eu fico pensando até onde nós estamos corretos nos nossos posicionamentos teológicos, se eles não são banhados em prática. Eu estou certo que na rua que você mora, meu irmão e minha irmã, na rua da igreja, onde fica o teu ministério, devem ter mães nessa hora angustiadas porque têm filhos nas drogas, filhos enfermos, casamentos destruídos, talvez cidadania de rua, dependentes químicos jogados de todos os lados, e nós não estamos fazendo nada. Esse programa, quero crer que Deus nos colocou nas mãos para que nós mesmos, da central da adoração, fôssemos espertos para servir ao Senhor. Quando o Senhor Jesus fala assim, vós não sabeis de que espírito sois, Jesus estava socorrendo as crianças, os famintos, os endemoniados, os enfermos. Vamos encontrar tudo isso na palavra do Senhor. E ele fala claramente que ele veio para salvar, que ele veio para salvar. A minha oração é que a nossa igreja, o ministério que Deus me confiou, que o Senhor te confiou, a nossa nação desperte para a obra da evangelização. Devemos saber de que espírito nós somos, e nós somos do Espírito de Deus. E isso tem que ser na prática. Quando Jesus falou assim, vós não sabeis de que espírito sois, que eles não tenham receio de pedir ajuda. Eu me lembro de uma jovem que eu estava expulsando o demônio dela, e eu não conseguia sucesso, eu não tinha sucesso de jeito nenhum. E aquela jovem, eu e minha esposa ficamos até as 3, 4 horas da manhã expulsando aqueles demônios. Depois no outro dia aquela jovem na minha casa ficou endemoniada novamente. E eu não sabia mais o que fazer. Eu liguei para alguns pastores amigos meus e pedia orientação, pedia ajuda. Que nós não temos nenhuma pretensão de declarar que sabemos mais do que vocês, mas nós podemos crescer juntos. Há tanta coisa boa para aprendermos. Eu pedi ajuda. Você muitas vezes pode pedir ajuda. E nós estamos aqui para indicar. Temos muita coisa boa. Como você viu agora há pouco na entrevista do pastor Zé Bernardo, ele mostrou algum material. Temos muito material para oferecer. E eu quero agradecer de todo o coração por você assistir nosso programa. E peço que você continue a orar por nós. Queremos realmente abençoar a sua vida e alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Permita-me que eu ore por você. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de toda a glória, coloca a minha vida diante do Senhor para interceder e para rogar-te, ó Pai, pela sua igreja, a igreja da nossa nação, a sua igreja brasileira, que ela venha despertar para a obra missionária, que saibamos, ó Deus, de que espírito nós somos, o Espírito de Deus, não somente ter a autoridade de Deus, mas saibamos, ó Pai, de que espírito nós somos. Possamos, ó Senhor, ministrar cura nos enfermos, libertação aos cativos, aos quimicamente dependentes. Possamos, ó Senhor, orar, repreendendo demônios, libertando vidas possessas ou opressas, ó Pai. Possamos, ó Senhor, quebrar paradigmas e andar em comunhão, somar, ó Deus amado, aos ministérios, Senhor. Ó Deus amado, independente da denominação, mas ministérios sérios que pregam a Tua palavra, sem segundo os interesses, mas que amam ao Senhor, sobretudo, e amam as almas perdidas e são dedicados ao ensino da Tua palavra. Senhor, visita, Senhor, os pastores, líderes, que estão agora angustiados, entristecidos, desanimados e não conseguem enxergar o avivamento que o Senhor tem derramado sobre a nossa nação. Pai, salva esse Brasil, salva essa nação, aviva Teu povo, aviva a Tua igreja. Senhor, eu oro pelos pastores, pelos casamentos dos pastores, Senhor. Toma, Senhor, as suas esposas, seus filhos, abençoa seus lares nesse momento, Senhor. E aquela vida que também está ouvindo agora essa programação, está angustiada, que a bênção do Senhor venha sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Ó Pai, manifesta o Teu poder para que esse mundo veja e creia para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo programa em nome de Jesus.